Este é mais um momento de estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Eu sou o pastor Reinaldo Littke, tenho hoje a responsabilidade de conduzir este momento de estudo bíblico. Você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo para esta reflexão. Certamente você tem acompanhado que nos últimos dias uma das palavras que nós mais ouvimos é a palavra oferta. Por quê? Ora, porque este é o mês da Black Friday, é o mês das grandes ofertas, especialmente no comércio. A Black Friday, ela sempre acontece no dia 25 de novembro. No caso, é a data para este ano de 2022, dia 25 de novembro. É uma sexta-feira e a Black Friday teve sua origem lá nos Estados Unidos, exatamente um dia depois do Dia de Ação de Graças. Então, após o Dia de Ação de Graças, então o Dia das Grandes Ofertas. E realmente o comércio tem preparado muitas ofertas. E nós estamos ouvindo falar da Black Friday já faz alguns dias, ou talvez até algumas semanas. Tem lojas que, na verdade, estão fazendo o mês de ofertas e assim por diante. Pois o nosso foco hoje no estudo bíblico também tem a ver com oferta. E eu explico porque o mês de novembro, na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é o mês em que as congregações refletem sobre o assunto oferta. E sempre que nós estamos diante da palavra oferta, nós podemos entendê-la em duas direções. Ou nós fazemos uma oferta a alguém, ou alguém nos faz uma oferta. Então, sempre é numa dessas direções. Ou alguém me faz uma oferta, ou eu faço uma oferta a alguém. E no nosso caso, o assunto gira em torno daquilo que Deus nos ofertou e nos oferta, e daquilo que nós ofertamos ao nosso Deus. Então é sobre isso que eu gostaria de conversar neste momento e peço a sua participação. É muito importante, quando a gente fala de oferta, ter em mente que nós não falamos apenas de dinheiro. Normalmente, quando se ouve a palavra oferta na vida da igreja, logo se pensa em dinheiro, né? Ofertar dinheiro. E esse assunto é bem controverso dentro de muitas denominações religiosas. E em muitas situações, o foco de todo o trabalho da igreja parece que está em dinheiro, parece que está em oferta. E aí nós temos que separar um pouco as coisas. E por isso eu gostaria hoje de considerar um pouco este assunto da oferta na perspectiva do Antigo Testamento e também na perspectiva do Novo Testamento. Olhar a oferta de Deus para os seres humanos e então considerar a oferta dos filhos de Deus que eles fazem ao seu Deus. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, quando ela se refere a ofertas, nós temos muitas e variadas situações. O livro de Levítico, por exemplo, ele aborda um tipo de oferta que é feito ou que Deus determinou no Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Levítico, capítulo 1, já começa a falar das ofertas pelo pecado e pela culpa. O livro de Levítico trata disso. E logo bem no início, no capítulo 1, ele fala dos holocaustos, que o povo de Deus deveria oferecer a Deus pelo pecado e pela culpa. E lá diz assim, se a oferta for holocausto, isso está em Levítico 1, verso 3. Acompanhem. Se a oferta for holocausto de rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito.
ele trará a porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante de Deus. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para sua expiação. Oferta pelo pecado, né? Então, que os israelitas traziam, e que então o cerimonial era mais ou menos este: colocava-se a mão sobre a cabeça do animal e o sacerdote sacrificava o animal. Então, em lugar ou pela culpa, pelo pecado daquele que trazia esta oferta, pelo pecado, pela culpa. Só para citar um exemplo, né? Não dá para entrar em todos os pontos. Mas o Antigo Testamento também fala daquelas ofertas voluntárias que os israelitas traziam a Deus, nas mais diferentes situações. Havia as chamadas ofertas voluntárias, ofertas pacíficas, de animais, de cereais e muitas outras. E é interessante a orientação da palavra de Deus. Eu novamente pego agora a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Lá está escrito assim: como os israelitas deveriam agir por ocasião das grandes festas religiosas. Deuteronômio 16, verso 16, diz assim: 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. E agora, não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, a orientação de Deus para o povo é que nestas grandes ocasiões de festas, o povo deveria trazer suas ofertas a Deus. E eram ofertas resultantes das colheitas, dos animais, ofertas em cereais, óleos e assim por diante. Então, as ofertas voluntárias de adoração, de gratidão a Deus. Então, nós identificamos, digamos, a oferta pelo pecado e pela culpa, e a oferta espontânea de gratidão, a oferta voluntária. E é bem interessante quando a gente lê o texto bíblico do Antigo Testamento, os israelitas, ao trazerem suas ofertas, eles sempre deveriam se lembrar do que Deus havia feito por eles no passado. Como Deus os havia libertado da escravidão do Egito, como Deus os havia conduzido e sustentado no deserto, e agora que eles estavam em sua própria terra, então eles traziam os frutos da terra para louvar e adorar este Deus que os sustentou, que os guiou, que os salvou e assim por diante. É claro que as ofertas pelo pecado e pela culpa, que eram ofertas de animais, a oferta do cordeiro ou do cabrito, elas na verdade prefiguravam a oferta que Deus faria pela salvação da humanidade. Elas, na verdade, apontavam para a oferta que Cristo fez em favor de toda a humanidade. Isso é importante, né, nós considerarmos que as ofertas de animais, o sacrifício de animais, eram sombra de Cristo, do sacrifício que Cristo iria realizar para salvar e perdoar toda a humanidade. E aí nós lembramos aquela palavra do apóstolo João no Novo Testamento, quando ele afirma que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Na antiga aliança, sacrificava-se o cordeiro ou o cabrito pelo pecado e pela culpa das pessoas. E aquilo prefigurava o sacrifício que Deus iria realizar ao entregar seu próprio Filho à morte de cruz, e o sangue de Jesus derramado em favor da humanidade é que nos purifica e nos limpa de todo o pecado.
E aí é importante o sacrifício de Cristo, que resume a oferta de Deus em favor da humanidade. Nós poderíamos citar muitas outras situações que mostram a oferta de Deus em favor do ser humano, mas tudo tem a ver com Cristo, com a oferta de Cristo. Então, os israelitas no Antigo Testamento, ao fazerem suas ofertas, eles olhavam para trás, como Deus poderosa e milagrosamente os livrou da escravidão do Egito, como Deus os fez passar pelo Mar Vermelho, como Deus os sustentou no deserto. Então, considerando tudo isto, eles louvavam e adoravam a Deus com suas ofertas. Bom, de certa forma, nós também olhamos para trás. Olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz, para o perdão dos pecados que Deus nos deu, para a garantia da vida eterna que Deus nos assegura em Cristo, e também olhamos para as mais diversas bênçãos que nós recebemos do nosso Deus. Então, ao considerar o amor, a misericórdia, as bênçãos de Deus, nós também reagimos adorando o nosso Deus com ofertas. E é interessante que quando se fala de ofertas, nós sempre temos que lembrar que Deus não quer alguma coisa de nós. Tá? Isso é importante considerar. Deus não quer alguma coisa, Deus quer a nossa vida. Então, a maior dádiva, a maior oferta que nós podemos fazer ao nosso Deus é, na verdade, a nossa vida. E é isto que Deus espera de nós. E ali nós temos, então, um exemplo muito bonito no Novo Testamento dos cristãos da Macedônia. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, diz que os cristãos da Macedônia deram-se a si mesmos ao Senhor. Essa é a oferta que Deus espera dos seres humanos. Não é um pouquinho de dinheiro, não é um pouquinho de tempo, não é um trabalhinho aqui, um trabalho ali. Não, Deus quer a vida, que os seus filhos lhe ofertem a sua vida em louvor e adoração a Deus, atendendo os propósitos de Deus. Agora, claro, estes cristãos da Macedônia que deram-se a si mesmos ao Senhor, eles também se ofereceram para os mais diferentes trabalhos e as mais diferentes ofertas que eles poderiam fazer para o bom andamento e para o crescimento do reino de Deus. Muito bem. Quero então destacar mais algumas coisas, sempre lembrando que Jesus Cristo é a grande oferta de Deus por nós. E o apóstolo Paulo escreveu que o amor de Deus em Cristo, ele nos constrange, ele nos move a também uma vida de oferta a Deus, onde nós nos ofertamos. E essa é a palavra central que eu gostaria que ficasse marcada na sua vida e também na minha vida. Deus não quer um pouquinho de nós, um pouco de dinheiro, o dízimo. Não, Deus quer a nossa vida. Quem oferta a sua vida a Deus, esse também estará pronto para as mais diferentes ofertas que o trabalho no reino de Deus e que a necessidade humana exigem. Pois bem, de certa forma, aquilo que nós oferecemos ao nosso Deus, embora nós não fazemos mais ofertas pelo pecado, ali também há uma confusão. Muita gente pensa, bom, se eu oferecer algo a Deus, Deus vai ter misericórdia de mim. Não, eu não posso comprar a misericórdia de Deus com ofertas, com dinheiro ou com qualquer outra obra de amor. Eu não consigo comprar o favor de Deus. Deus é misericordioso porque isso é próprio de Deus. Ele amou o mundo e ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. E Deus fez isso por amor, não porque os seres humanos fizessem por merecê-lo. Então, isso é muito importante,
quando nós nos oferecemos a Deus ou ofertamos algo a Deus para o bem do reino de Deus e para o bem do próximo, nós não estamos comprando favores de Deus, porque isso não é possível. Nós, na verdade, estamos respondendo ao amor de Deus. Mas o que eu queria enfatizar é isso. Nossas ofertas, elas sempre terão uma conotação de dedicação, eu diria até de sacrifício, de fazermos o melhor que nós podemos para Deus que fez e faz tudo por nós. Então, essa é a questão. Repito, não precisamos pagar nada, mas nossas obras de amor, nossas ofertas, elas sempre terão essa conotação de dedicação, de fazer o melhor. O rei Davi viveu uma situação interessante. Num certo momento ele levantou um censo dentro do povo de Israel e Deus o castigou por causa disso. E ele clamou a Deus e Deus lhe perdoou e é claro que veio o castigo e o castigo afetou o povo e por isso o rei Davi agora quer oferecer um sacrifício a Deus. E ele vai até a propriedade de alguém e pede, olha, eu quero comprar essa propriedade para ali construir um altar ao Senhor e oferecer sacrifício ao Senhor. E aí o dono da terra diz, não, mas eu vou te entregar, você é o rei em Israel, eu vou te entregar essa terra, você pode aqui construir o altar, fazer o sacrifício. E aí o que o rei Davi responde? Ele diz, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Né? Entenderam? Esse é o ponto, eu não vou fazer oferta, não vou dar uma migalha para o meu Deus. Eu não vou fazer algo que não me custe nada. Porque este Deus que é tão gracioso, misericordioso, ele merece o meu melhor. Então é também neste espírito que nós cristãos reagimos diante do amor de Deus e lhe trazemos nossas ofertas. Temos muitos exemplos e é claro que não dá para entrar em todos estes exemplos. Mas quando o apóstolo Paulo no Novo Testamento fala das ofertas, escrevendo e orientando os cristãos de Corinto, ele fala dos cristãos da Macedônia, aqueles que deram-se a si mesmos ao Senhor. E aí ele diz que eles ofertaram na medida de suas posses e até acima delas. Esse é um referencial interessante quando se trata de ofertar, especialmente dinheiro. O que eu posso ofertar? Na medida das posses que eu tenho. Mas o amor de Deus me leva a ofertar até além do que eu posso. Foi assim na vida dos cristãos da Macedônia, está lá em 2 Coríntios capítulo 8. Mas eu quero também dar uma olhada assim de uma maneira geral. O que o povo ofertava no Antigo Testamento e o que a igreja do Novo Testamento ofertava? Quando se trata das ofertas voluntárias do povo de Deus, nós observamos no Antigo Testamento que o povo, por exemplo, trouxe ofertas para construir o tabernáculo, quando eles ainda estavam vivendo no deserto. Ele foi construído com ofertas do povo. Depois, quando o povo já estava estabelecido na terra de Canaã, na cidade de Davi, em Jerusalém, e quando então o rei Davi começa a reunir o material para a construção do templo em Jerusalém, também ali todos começam a ofertar. O rei Davi toma a frente e diz, olha, o ouro e a prata particular que eu tenho, eu vou oferecer para a edificação do templo. E até o texto bíblico cita lá a quantidade de ouro e prata que o rei Davi tem, e se trata de toneladas. Ele oferta para a construção do majestoso templo, a casa do Senhor. E ele é seguido também por outros líderes e pelo povo que traz ofertas.
Então vejam, é uma das finalidades. O povo traz ofertas, poderíamos dizer, para o culto e para a adoração a Deus. Era a finalidade tanto do tabernáculo como também depois do templo em Jerusalém. No Antigo Testamento, o povo também é orientado a ofertar seus dízimos para sustento dos sacerdotes e dos levitas. Vejam, também tem a ver com o culto a Deus. Quando o povo entrou na terra prometida, a tribo dos levitas não recebeu terras para cultivar, mas eles passam a ser sustentados pelos dízimos das demais tribos. E um ponto bem importante: o povo é orientado a ofertar para ajudar os pobres e os necessitados. E eu até quero ler aqui um texto, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 14. Eu até deixei aberto aqui, Deuteronômio capítulo 14. Eu vou ler o verso 28 e 29. Lá diz assim: ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto da terra, os dízimos do fruto do 3º ano, e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. E o verso 27 começou dizendo assim: não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês. Então, situações especiais onde os israelitas destinavam suas colheitas, aquilo que recolhiam ao fim de cada 3 anos. Todos os dízimos do fruto do 3º ano eram destinados para essa finalidade, né? Então, também para atender os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que moram nas cidades de vocês. E um pouco mais adiante, no capítulo 15, verso 11, outra ênfase: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Então, se a gente tentar resumir, digamos, as ofertas do Antigo Testamento, aquelas ofertas que o povo voluntariamente trazia ao seu Deus, elas estão destinadas tanto para atender o culto a Deus, tanto para sustento dos sacerdotes, dos levitas, como para auxiliar os pobres, os necessitados, os estrangeiros. E é interessante que isso no Novo Testamento não muda. Nós observamos que a realidade do Novo Testamento é mais ou menos esta: para que finalidades eu oferto? Eu oferto para a pregação do Evangelho, para que Deus seja conhecido e cultuado no mundo todo. Então, ali está o grande foco. Por que eu oferto? Para adorar o meu Deus. Mas observem que Deus não precisa do meu dinheiro. Ele é o Senhor de tudo. O ouro e a prata são meus, tudo é de Deus. Mas quando eu separo a minha oferta em dinheiro ou em outros trabalhos, eu coloco isso à disposição para a pregação do Evangelho, para que Deus seja adorado, honrado e glorificado no mundo todo. Então, ali está sempre o meu foco. Por que eu oferto? É culto ao meu Deus, para que o meu Deus seja conhecido de muitas pessoas, para que ele seja glorificado, adorado e para que a salvação de Deus alcance muitas e muitas pessoas.
A minha oferta sempre tem a ver com aquela oração que nós fazemos no Pai Nosso: venha o teu reino. Isso é bem importante, porque, vejam, no momento que eu olho a minha oferta nessa perspectiva, eu não vou entregar alguma coisa que me sobra, algum resto, mas eu sempre vou ter em mente que eu estou participando desta grande missão de tornar conhecido o nome de Deus, para que a salvação de Deus chegue a muitas pessoas e para que Deus seja adorado por muitas pessoas. Mas o meu ofertar, ele também se direciona para ajudar pessoas. Aquela palavra de Deus através de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, os pobres sempre os tereis em vosso meio, é uma palavra que continua presente na mente do cristão e faz o cristão agir, e faz o cristão olhar para o necessitado que está ao seu lado, e é para lá que ele também direciona as suas ofertas. É bem interessante que no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo assume sua grande missão como chamado de Cristo para pregar o Evangelho, especialmente aos não-judeus, aos gentios, conforme é colocado nas epístolas, o que o apóstolo faz? Ele também vai a Jerusalém, ele conversa com os demais apóstolos. E então, lá no livro de Gálatas, ele afirma que eles decidiram assim, ficou bem claro que ele iria pregar o Evangelho aos não-judeus. Ele iria se voltar para os gentios. E aí ele faz uma observação. Ele diz que dos apóstolos ele recebeu uma recomendação bem especial: que nos lembrássemos dos pobres e que não esquecêssemos dos pobres. E é interessante que quando o apóstolo orienta a oferta no Novo Testamento, parece que ela sempre tem a ver com ajuda aos pobres e necessitados. Aquele texto que eu citei de 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, o contexto é o seguinte: havia uma grande seca, uma grande carência na região da Judéia, onde viviam ou na região de Jerusalém, onde teve início a igreja cristã, e muitos cristãos estavam passando necessidade. E o apóstolo recolhe ofertas exatamente para destiná-las aos necessitados. E elas são levadas a Jerusalém para ajudar os pobres lá da Judéia. Então, queridas irmãs e irmãos, a gente fica bem feliz quando alguém se dirige a nós e diz: olha, eu tenho uma oferta para ti. E a gente analisa a oferta e vê se a gente aceita ou não aceita a oferta. Bom, Deus disse e continua dizendo que Ele tem uma oferta especial para nós. O perdão dos pecados em Cristo, que pagou pelo pecado e pela culpa de todos os seres humanos. Ali está resumida a grande oferta de Deus por nós, que nos faz viver com esperança, na certeza da vida eterna. Mas esse Deus também se apresenta para nós e diz, ele nos faz outras ofertas e diz: eu quero ser o Deus de vocês. E eu quero que vocês confiem em mim, eu convido vocês a confiarem em mim. A minha oferta é esta: eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês, vou abençoar vocês e finalmente vou dar a vida eterna para vocês. Nós aceitamos esta oferta, né, no auxílio do Espírito Santo, e pela fé nós somos e vivemos como filhos de Deus. Por isso, cientes do grande amor de Deus, nós agora também nos dirigimos ao nosso Deus dizendo: Senhor, eu quero te ofertar a minha vida, mas eu também quero ofertar aquilo que é necessário, aquilo que eu posso fazer para que o teu nome seja honrado,
para que teu nome seja conhecido no mundo todo, para que o teu nome seja adorado e leve salvação a muitas pessoas. Então, Senhor, além de eu te oferecer minha vida, eu quero também te ofertar o melhor do meu dinheiro, o melhor do meu tempo, o melhor dos meus bens a teu serviço. Queridas irmãs e irmãos, que neste mês de ofertas, nós nos lembremos da oferta de Deus e que a oferta de Deus mexa conosco e nos faça pensar sobre aquilo que nós podemos ofertar para a pregação do Evangelho, para que o nome de Deus seja conhecido e também para que pessoas mais necessitadas ao nosso redor sejam atendidas e tenham as melhores condições de vida possível. Vamos pensar sobre isso. Agradeço a sua atenção, sua reflexão comigo e que Deus abençoe esta palavra em sua vida e por seu intermédio também na vida de muitas outras pessoas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Amém.